Mas essa é uma grande questão que eu posso colocar aqui para um comentarista da Rádio Bandeirantes, porque você não faz rádio sem opinião. Alô, meu caro Pretzel, seja muito bem-vindo, Pretzel. Boa noite, boa tarde. Obrigado, Elia, sempre um prazer imenso, um grande Capriotti, uma honra. Obrigado pela presença de todos aqui, uma honra, uma satisfação. E eu fazer parte desse momento histórico da Rádio Bandeirantes é simplesmente espetacular, uma honra inenarrável, histórica, e eu estou muito feliz de estar aqui dividindo esse momento com vocês. Prazer imenso. E já chega comentando, Pretzel, questão de ordem, o Cuca seria o nome ideal para comandar a nova seleção brasileira a partir de 2023? Hoje eu sou meio favorável a um estrangeiro na seleção, eu acho que a gente chegou num limite de testar coisas novas, né? Então, o nosso futebol na seleção, a seleção virou um produto da CBF, e a CBF ficou muito atrasada em relação a trabalho de treinadores, né? Ela faz um curso que dizem que é muito bom, só que cobra uma fortuna, e esse curso não vale para trabalhar na Europa. Então, eu acho que chegou a hora da gente apostar num cara que vale o curso na Europa para trabalhar aqui na seleção brasileira. Não que isso seja um predicado e vá transformar o cara num gênio para comandar a seleção, mas acho que chegou a hora da gente testar um novo nome, assim, e botar um caminhão blindado, um carro blindado, e ir atrás do Jürgen Klopp ou do Guardiola para treinar a seleção. Porque tem que ser nesse nível, né, Lia? Não adianta a gente pensar num estrangeiro, falar, não, vamos trazer um técnico estrangeiro para dirigir a seleção. Tem centenas aí, mas a seleção é a seleção brasileira, é para esse nível de treinador, é Jürgen Klopp, é Pep Guardiola, é Carlo Ancelotti, são esses caras aí, não adianta trazer o João Manuel, né? Essa é uma questão interessante, né? Até para compartilhar com todo mundo. Aliás, quero agradecer a enorme audiência da Rádio Bandeirantes em todo o Brasil nesse momento. Muito obrigado, milhares de mensagens, todo mundo curtindo muito essa ideia de que juntos realmente somos mais fortes e essa celebração dos 85 anos. Meu caro Pretzel, pergunta que não quer calar. Pep Guardiola, mas qual Pep Guardiola? O que tomou um banho tático agora do Carlo Ancelotti? Nossa, que oportunismo, hein, Elia? Tu é um monstro, mas que oportunismo. Na realidade, ele estava com o jogo ganho, mas a bola não entrou, né? Se aquele Grealish faz pelo menos um daqueles 2 gols que ele perdeu, seria 2-0, mas e aí depois tomou a virada. Mas eu acho que é ele seria o grande nome. Aliás, em 2012, quando o Mano Menezes saiu, o Mano esteve no sorteio da Copa do Mundo conosco, o Guardiola foi convidado não, mas até o editor do Lance, Walter de Matos Júnior, chegou a fazer até um meio de campo com o irmão do Guardiola, e o Guardiola, na época, naquele ano sabático, admitiu a possibilidade de treinar a seleção brasileira, e a CBF não quis. Preferiu o Filipão e o Parreira, né? Uma dupla vencedora, mas aí nós tomamos 7, né? Fazer o quê, né? Não, a questão é aquele Guardiola, viu? É aquele Guardiola. Não, a questão é, para a seleção brasileira, todo mundo sabe, quem me ouve todos os dias aqui na rádio, me vê na televisão, no Band Esportes ou na Band aos domingos, sabe que eu sou um resultadista, eu defendo o futebol de resultado, e eu acho que competição é feita para ganhar, mas respeito as opiniões contrárias. Mas para a seleção brasileira, Capri, quero colocar isso para você, para a seleção brasileira, o Pep Guardiola talvez fosse um nome, porque o Guardiola não é resultadista. O Guardiola, se ele fosse resultadista, com 40 do segundo tempo, ele não estava mandando o time marcar alto, ele estava fazendo o que o Carlo Ancelotti fez. Assim que passou à frente na prorrogação, sacou o Benzema e sacou o Vinícius Júnior para se defender e garantir o resultado. Esse é o meu treinador. É para isso que eu acho que o treinador é pago, para fazer com que eu, presidente de clube, fique feliz com o resultado. Mas para a seleção brasileira, que pode escolher todos aqueles que ela quiser, que o treinador quiser, e o Brasil é disparado o país que mais jogadores qualificados tem, eu acho que o Guardiola, com essa possibilidade de poder escolher, aí você podendo escolher, você pode ter um cara que saiba como propor jogo, né, Capitão? Sim, eu acho que são duas questões, Elia. Primeiro, é essa de a gente recuperar a essência do nosso futebol. Está faltando. Eu acho que o Guardiola tem isso muito claramente do que é a essência do futebol brasileiro, do que ele precisa fazer, se eventualmente um dia vier dirigir a seleção brasileira, para resgatar a confiança do torcedor. Porque o torcedor brasileiro, infelizmente, perdeu a confiança na seleção. Isso vem já de alguns anos, de erros administrativos que acabaram se resultando em problemas dentro de campo. E um outro ponto que eu acho muito importante que a gente precisa resgatar aqui no Brasil é voltar a ter craques, talentos fora da curva, que nós não temos mais, né? Desde 2002,
do nosso último título, que nós não temos mais craques naquela proporcionalidade que nós tínhamos até 2002. Hoje, o nosso único cara diferente, que não ganhou nada ainda, é o Neymar. Mas são todos ótimos jogadores muito bons, mas nenhum fora da curva, nenhum melhor do mundo. Então a gente precisa recuperar isso no futebol brasileiro também. Nós perdemos a detecção de jovens e talentos que podem abastecer a nossa seleção brasileira e recuperar a essência do nosso futebol em campo. Você sabe, Prédio, que democracia é a arte de respeitar a opinião contrária, né? Eu sou totalmente contrário à opinião do Caprilli. Eu acho que a gente tem jogador de sobra, que o Brasil tem talento de sobra, nos mais importantes times do mundo tem jogadores brasileiros como protagonista, e eu fico muito incomodado quando ouço o Tite dizer que a seleção precisa tomar cuidado, vem uma Copa do Mundo aí. A seleção tem que entrar na Copa do Mundo sabendo que é favorita, tem que jogar como favorita e tem que saber que é favorita, e o técnico não pode fugir dessa responsabilidade. Mas isso nós vamos chegar à Copa como favoritos, claro, porque o nosso time é muito bom. O que eu estou dizendo aqui é que nós não temos mais craques. Pega a última Copa que nós fomos campeões. Olha só, tínhamos Ronaldo, melhor do mundo, Rivaldo, melhor do mundo, Kaká, que viria a ser melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho, que viria a ser melhor do mundo, Cafu e Roberto Carlos nas laterais. Marcos Dida e Rogério Ceni no gol. Nós não temos mais esse nível de jogador no futebol brasileiro. Discordo. Nós temos vários jogadores muito bons. Futebol Craques, mudou. não. Futebol mudou. Esses caras corriam 8, 9 quilômetros por jogo. O Vinícius Júnior corre 13 quilômetros por jogo. O Rodrigo corre 13,5 quilômetros por jogo. O futebol mudou, a gente tem que entender que o futebol mudou. O Fernandinho, que hoje é dos mais antigos, corre 12 quilômetros. O Mauro Silva corria 9. Então, o futebol mudou muito. A gente tem que entender que não dá para você só ficar pensando naqueles geniais jogadores. O Vinícius Júnior é genial, porque ele tem que correr tudo que ele corre, e ainda no 1 contra 1, às vezes no 1 contra 2, ele tem que ser diferente. E assim tem que ser com o Rodrigo, assim tem que ser com o Casimiro, assim tem que ser com os defensores que corriam metade do que um atacante corria, e hoje esses caras correm praticamente a mesma coisa. Então, o que é que você pensa de tudo isso aí, Pretzel? Eu penso, tu acha que, por exemplo, o jogo que a gente viu entre Manchester City e Real Madrid, nas duas partidas, a gente pode ver a seleção brasileira apresentando algo parecido? Tu tem convicção em relação a isso? Temos intensidade, né? Eu acho que até perto pode, mas lembre-se de uma coisa, quando eu estava fazendo o Mundial, e vou deixar você completar, quando a gente estava fazendo o Mundial, eu vi um time do Chelsea, que é gigantesco, muito superior à maioria dos times que eu já vi jogar, pela intensidade, pela velocidade, só que só tinha um jogador inglês dentro. Sim. Só tinha um jogador inglês. Então é uma verdadeira torre de Babel. Então eu quero saber, o Real Madrid, quantos espanhóis tem? O time do City, quantos ingleses tem? Então, é diferente quando você reúne os melhores do mundo em cada posição e coloca lá no City. É um time de 12 bilhões de reais. Aí você reúne esses caras e faz o City. Você reúne esses caras e faz o Liverpool. Como é que a gente vai fazer na seleção? A gente vai fazer com esses caras que jogam em todos esses times na própria seleção. Então, se eu tenho todos eles que têm experiência no Liverpool, no City, no Real Madrid, no Chelsea, em outras equipes, por que na seleção eu não consigo apresentar um futebol parecido, mesmo contando com esses 22 atletas, maioria em nível europeu? Aí vai para a comissão técnica. O Brasil, em termos, você que é um resultadista, o Brasil, em termos de resultado, ele é espetacular. O Tite tem o quê? 2 derrotas, 3, né? Mas o futebol que a gente apresenta, até eu gostaria de ouvir do público. Vocês gostam de ver a seleção brasileira jogar? Eu acho, aí é que tal? Não, né? Também porque tira jogador dos times aqui do Brasil também, em data que não pode tirar, é uma série de coisas. Mas falando em relação à seleção, antigamente eu parava, quando eu era criança, eu parava para ver a seleção brasileira jogar. Hoje a gente mal e de outra maneira a gente lembra quando que a seleção vai jogar, né? E quando que tem jogo da seleção, em meio aos nossos campeonatos aqui. Eu gosto da seleção, mas o futebol que o Tite coloca entre os nossos atletas, ele é um pouco distante do que eu imagino como futebol. Mas concordando contigo, o futebol mudou. A última vez que eu chorei pro futebol foi na Copa de 82. Ali foi uma seleção que não ganhou e que a gente fala há 40 anos. Essa seleção do Tite, se for campeã do mundo, a gente vai falar 40 anos dela? Não estaremos aqui para falar 40 anos dela, mas
as pessoas que estarão falarão do Hexa? Será? O Pretzel é complicado, porque o Pretzel fundamenta bem as posições dele, né? E o cara que fundamenta bem as posições me coloca mais em risco. Mas tu choraste pela seleção de 82? Eu sou difícil de chorar pela seleção. Eu acostumei a entender que a gente tem que ser profissional e tem que buscar o resultado. E eu estava na Europa, né? Eu não vi aquele jogo, eu vi um jogo anterior, porque a gente foi fazer. Eu era muito menino, né? Então tinha ido fazer uma corrida de Stock Car em Estoril, em Portugal, em Lisboa, e acabei escapando para ver o segundo jogo da seleção brasileira, que era um show. Eu adorava o Tele Santana, né? Eu tinha paixão pelo Tele, depois via ser grande amigo do Tele, jogava tênis com o Tele, isso para a Copa do Mundo de 86. Mas eu sofri muito com aquela derrota, então acho que aquela derrota, ela me marcou para virar esse resultadista que eu virei, entendeu? Eu acho que você está no avião voltando no aeroporto, porque a seleção perdeu, aquele timaço perdeu, é muito complicado. Mas é interessante, porque o Armando Nogueira, o saudoso Armando Nogueira, os mais antigos com certeza vão se lembrar, Armando Nogueira de glórias, tradições, diretor-geral de jornalismo da TV Globo durante muitos anos, e depois esteve com a gente em 2 Copas do Mundo, em 2 Olimpíadas. O Armando, a gente voltava das conversas nossas na madrugada, estava me lembrando aqui, voltando de Atlanta, de Barcelona, 92, a gente ia jantar e voltava na madrugada, o Armando apoiava assim e vinha conversando, e ele falava: menino, um dia você vai aprender que o resultado não é tudo, um dia você vai entender que você só vai chorar pela linda jogada, você só vai chorar pelo lindo futebol e não por levantar a taça. E eu falo: tá tudo certo, seu Armando, mas eu prefiro continuar levantando a taça, eu prefiro continuar. Deixa eu aproveitar por falar em levantar a taça, vamos matar saudades. 1958, a Rádio Bandeirantes está no ar. Queria que a gente ouvisse aqui, né? Acho que não vamos conseguir ouvir aqui, talvez. É porque está no ar, nós estamos no ar com esse gol. A gente está no ar com esse... Estamos no ar ou não estamos no ar? Estamos no ar. Acho que só não estamos ouvindo o gol, mas estamos no ar. Estamos no ar, sim. Isso. Só por causa do gol, mas gol de 58, gol do título da seleção brasileira. O primeiro, não é, que abriu essa... Olha lá, agora sim, ó. Lá na intermediária Fleca, vai carregando agora com o Zagallo pela ponta esquerda, tem a brecha, rolou para Zagallo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacularmente, vai tirar a tira, gol! Magistral gol de Pelé, dentro da área. Dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol de Copa do Mundo de Pelé.